Agora a gente vai concluir a listinha que a gente começou a resolver na aula passada. Ficou aí ainda umas 7 questões, eu acho, para a gente resolver. Não sei se alguém tentou resolver em casa, alguém tentou resolver? Tentou, Nath, resolver? Deu para ver o restante das questões? Pronto, então hoje a gente vê essas questões aí. A gente pulou essa daqui. Deixa eu ver se pulamos mais alguma aqui. Acho que não. A gente pulou essa daqui e é uma questão fácil, simples, mas a gente vai fazer aqui para relembrar, para exercitar, para não esquecer algumas coisas aí do que a gente já viu, que a gente já estudou. Tá, então bora lá. Questãozinha aqui. As frações pertencem ao conjunto dos números racionais, assim como os números decimais. Desejando representar as frações 3/8, 3/8 e 7/20, ou 7/20, melhor dizendo, na forma de números decimais, obteremos, respectivamente. Aí a gente vai fazer umas continhas aqui. A gente quer o quê? A gente quer pegar o 3/8 e escrever o 3/8 na forma decimal. Eu quero pegar o 3/8 e escrever o 3/8 na forma decimal. Para mim fazer isso, eu vou pegar o 3, vou ter que pegar o 3 e fazer uma continha aqui de divisão. Dividir por 8. Tá? 3 dividido por 8. Aí, como essa é uma divisão em que o dividendo é menor que o divisor, eu tenho que fazer o quê? Colocar um zerinho no dividendo, tá? E colocar um 0, aqui no quociente. Um 0, agora eu vou começar a divisão de fato, né? Começar a dividir aqui com 30. Esse meu 3 virou 30 agora. Aí aquela perguntinha que a gente tem que se fazer. Quantos 8 cabem no 30? A perguntinha é: quantos 8 cabem no 30? Só 3. Pronto. 3. Aí eu vou fazer 3 vezes o 8. 3 vezes o 8 vai dar 24. Agora subtrai. 30 menos 24 vai dar 6. Tá? Como eu já estou aqui na parte decimal, basta eu acrescentar um zerinho. Tá? É como se eu estivesse descendo os zeros que estão depois da vírgula, né? Eu sempre friso isso, que é os zeros que estão depois da vírgula, que são infinitos. Então, quantos zeros eu quiser descer, quantos zeros eu precisar descer, eu vou conseguir fazer isso. Então, desci um zero. Agora, quantos 8 cabem no 60? São 7, né? 7, 8. Isso mesmo. 7, 8 vai dar o quê? Sete vezes 8. 64 menos 8. É para ajudar, não é para dificultar a nossa vida. Tá? Então, 56. 60
menos 56 vai dar 4, tá? Agora, coloco mais um zerinho, por quê? Porque eu estou simplesmente colocando mais um zerinho. Eu estou, na verdade, descendo os zerinhos que tem depois da vírgula, né? Aí, novamente, eu posso descer quantos zeros eu precisar. Agora, quantos 8 cabem no 40? Cabem exatamente 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. E acabou nossa continha, tá? Resultado, então, vai ser 0,375, tá? Aí a gente até acha já, né, a solução. E só tem uma opção, mas a gente vai fazer outra continha aqui, ó. 0,375 só aparece aqui no item D. Mas a gente vai fazer outra continha. A outra continha é o 7 dividido por 20. Novamente, como o dividendo é menor que o divisor, vou colocar um zerinho aqui. E vou colocar um 0, no quociente. Agora, quantos 20 cabem no 70? Cabem 3. 3 vezes 20, 60. 70 menos 60, 10. Tá? Agora, 10 é menor que 20, então vou completar aqui com um zerinho. Descer um zerinho de lá de cima. Quantos 20 cabem no 100? Quantos 20 cabem no 100? Cabe 5. 5 vezes 20, 100. 100 menos 100, 0. Tá? Resultado, então, 0,35. Tá aqui nossa resposta. O que foi, Stefan? Alguma coisa aí? Deu para entender? Não, já entendi já. Já. Ficou sobre o zero aqui, né? Porque a divisão era 7 para 20. Aí o que a gente faz quando o dividendo é menor que o divisor? Esse 7, depois dele tem uma vírgulazinha invisível, tem vários zeros invisíveis aqui, ó, depois da vírgula, que eu vou utilizar agora aqui. Eu faço o quê? Eu coloco um 0, tá? É como eu vou começar a fazer a divisão com a parte decimal, né? Eu coloco 0, no quociente, acrescento um 0 lá no dividendo. Aí eu faço a divisão e depois disso eu posso descer quantos zeros eu precisar aqui desses zeros depois da vírgula. Agora para outra aqui. Ó, próxima questãozinha. Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? O que é consumir 5/6 da barra? É dividir essa barra em 6 partes e dessas 6 partes a gente vai consumir 5 partes. Tá? Aí tem várias formas da gente fazer essa questãozinha, né? A gente vai explorar algumas dessas formas. Uma forma possível seria essa. Eu vou lá e divido a minha barra
Ou ainda, ela já está dividida aqui, eu acho que essa divisão fica melhor para a gente entender isso. Tá aí. Pronto. Dividi a minha barra aqui em 6 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, tá? Dessas 6 partes que eu dividi, eu vou consumir 5. Então, eu vou consumir essa parte, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, e vai sobrar só uma parte de 6, que foram consumidas, 5 partes de 6. Quantas partezinhas pequenas eu consumi, então? Quantos quadradinhos deve-se consumir para comer para consumir 5 cestos? Então, quantos quadradinhos tem aqui? Basta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadradinhos. Tá? Uma outra forma interessante de fazer essa questãozinha também é o seguinte, ó. Foi me dada aqui uma fração que é C 5 sextos, tá? E essa minha barrinha de chocolate, ela está dividida em quantas partes? Posso contar aqui dessa forma. Ela está dividida em 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 aqui. 1, 2, 3. Ou seja, qual é o total de quadradinhos que tem aqui? 6 vezes 3, 18. Tá? 18 quadradinhos. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha fraçãozinha aqui e vou encontrar uma outra fração equivalente a essa que eu tenho, só que com o denominador 18, tá? Porque aí o meu numerador já vai ser a quantidade de partes que eu quero, que é a quantidade de quadradinhos, tá? Então, vou pegar e encontrar uma outra fração equivalente a essa. Como é que eu faço para esse 6 virar um 18? Preciso fazer o quê com essa fração? Multiplicar por 3. Multiplicar numerador por 3, denominador por 3. Aí eu vou encontrar uma fração equivalente a essa primeira, que tem um numerador 15 e um denominador 18. Pronto. Aí eu descubro o quê? Que 5 sextos é a mesma coisa que 15 18avos. Ou seja, se eu divido a minha barrinha de chocolate em 18 partes, consumir 5 cestos significa consumir 15 de um total de 18 partes. Tá? Pronto. Está resolvido. Bora para a próxima. Angélica ganhou um bolo de aniversário e resolveu comê-lo sozinha. No primeiro dia, ela comeu um meio do bolo. No segundo dia, um quarto do que restou. Quanto sobrou do bolo? E aí? Já li o problema, já misturei. E agora a gente vai pegar as informações para resolver a questãozinha. Ela está falando aqui de uma moça, a Angélica. Ela vai comer, ela é bem egoísta, né? Vai comer o bolo dela sozinha. Não vai dar para ninguém. E ela vai fazer o quê? Ela vai, num primeiro dia, numa primeira vez, comer metade do bolo dela. Então, primeiro ela vai consumir um meio do bolo. Tá?
Se ela consumiu 1/2 do bolo no primeiro dia, quanto foi que sobrou do bolo para o segundo dia? Que fração do bolo sobrou para o segundo dia? Hum? Pronto, sobrou metade. Sobrou metade. Então, para o segundo dia, ela tinha ainda lá metade do bolo. Tá? Ela tinha ainda lá metade do bolo. Aí ela vai fazer o quê? No segundo dia, ela consumiu 1/4 dessa metade. O que é consumir 1/4 dessa metade? Ela vai pegar esse 1/4 desses 1/2 que sobrou. Isso vai virar 1/8. Tá? E o que é esse 1/8 aqui? Para ver se deu para entender. Se vocês estão conseguindo acompanhar. Esse 1/8 é o. Como é que fala? Peraí. É meio que o total, tipo, tudo. Um oitavo é a parte que ela consumiu no segundo dia. Ela consumiu no segundo dia 1/8 do bolo. Agora. Tá? Ó, tinha sobrado para o segundo dia metade do bolo. Tá? Aí ela vai fazer o quê? Agora vou fazer o desenhozinho aqui para Eu ficar bem claro entendi pra aqui. gente. Eu entendi aqui. Eu acho que eu sei qual é a resposta aí dessa brincadeira. No primeiro dia, ela consumiu isso aqui, ó, metade do bolo. Tá? Aí no segundo dia, sobrou o quê? Sobrou ainda metade do bolo. Aí dessa metade, o que foi que ela fez? Ela consumiu 1/4. O que é 1/4? É uma parte de um total de 4. Aqui fica muito tranquilo de entender. Quanto foi que sobrou, então? 3 partes, tá? 3 partes de um total de quantas partes? Hum? 3 partes de um total de 8 foi o que sobrou. Aqui, que eu vou colocar em verdinho, é o que sobrou. Então, o que sobrou foi 3 partes de um total de 8 partes. Resposta, letra C. Tá? Então, esse desenho, né, ele pode ser um recurso na hora de resolver algumas questões. A gente costuma muito usar assim como um auxiliar para chegar a algumas soluções de alguns problemas. Tá? Aqui, como são frações pequenas, dá para usar como recurso. Dividir a barra em metade, como se fosse o bolo dividido em metade. Aí metade do bolo foi consumido e sobrou, então, uma outra metade do bolo. Dessa outra metade que sobrou, foi consumido 1/4. Tá? Aí só preciso, para mim, enxergar que o que sobrou aqui foi 1, 2, 3. 3 partes, mas 3 partes de quantas partes? 3 partes de 8 partes. Elas precisam ser todas iguais, né? Não poderia aqui dizer, ó, que são
Por exemplo, se eu olho aqui, está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Não posso dizer que é 3 partes de 5 partes, porque as partes precisam ser todas iguais. Então, eu vou ter que dividir esse meio em partes iguais. Agora, eu posso dizer, então, que é 1, 2, 3 partes de um total de 8 partes. Beleza? Acho que a internet tá meio ruimzinha aqui também. Tá muito difícil pra mim ver aqui, bicho. Acho que eu não coloquei do jeito certo, né? Tá muito pequeno. Deixa eu ver aqui se eu te ajudo. Tá, porque dá pra tipo, fixar a minha tela. Vai ficar só a minha tela. Tipo, só Não aparecer isso aí o do quadro aqui, né? Só do... da apresentação. Mas tá ruim para todo mundo, já tá ruim aqui também. Pois é, a minha gravação aqui, eu tô vendo que minha tela aqui tá meio chuviscada, modo. Tipo, a tua imagem tá perfeita aqui, mas a tela que tá apresentando não tá tão boa assim, não tá nítida. Pois é. Dá pra ver, mas Ué, tá com Tá baixa ruim. qualidade. Isso mesmo. Mas não é nada que atrapalhe não, Jota, dá pra continuar tranquilo. Dá pra ver de boa. Se a gente fosse se bater com coisa feia, né, não ia chamar o Zé Carlos pra cá, mano. Esse professor aí investiu só na beleza. Aí a câmera fica melhor na cara. Internet. Eu não tenho culpa de ser bonito assim. Bora lá para a próxima questãozinha. Em um determinado momento de uma maratona de rua, 48 quilômetros, Pedro havia percorrido 3/5 do trajeto total, enquanto seu irmão, Paulo, havia percorrido 1/3. Qual era a distância entre eles nesse momento? Interessante essa questão. E aí, dá para ter uma ideia do que fazer? Aqui já dá para a gente começar a ter ideias do que fazer. E aí? Alguém me diz aí. O que eu poderia fazer para chegar na solução do problema? Se for igual a outra lá, né? Vai ser 48. 48, como é? Peraí. E aí? Não veio nenhuma ideia, hein? A gente pode Seria pela descobrir quando é. multiplicação? Ou eu tô maluca? Como é que é? Tô muito doida. Não seria pela multiplicação ou eu tô muito doida? Eu tenho um negócio em mente que, mas tô muito nervoso pra explicar, né? Bora lá. Na minha cabeça, né, parece que a gente descobriria 3/5 de 48, depois 1/3 de 48 e pegava o intervalo entre esses valores. E seria a Pronto. distância entre Perfeito. Vamos lá, como é que eu faço isso? 3/5 de 48 igual a x, 1/3 de 48 igual a x. Eu não preciso colocar aqui uma letrinha. Ia ficar
Ah, tu vai fazer Colocar as letrinhas aqui, eu vou fixar. igualando os denominadores? Não, eu faço aqui 3 quintos. O que era o 3 quintas? A gente falou lá. Exatamente o que tu falou. 3 quintos de 48. Multiplicação, hein? O que é isso aqui? É 3 quintos vezes 48. Só isso. Eu vou ver quanto é que isso vai dar, né? Eu tenho que colocar um denominadorzinho aqui embaixo e fazer a multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 48 vai dar o quê? Tem que fazer 3 vezes 4, vai dar 120. Ou 3 vezes 40, 120. 3 vezes 8, 24. 120 mais 24, 144 dividido por 5. Tá? Isso aqui vai me dar o quê? A quantidade de quilômetros percorrido pelo Pedro. Tá? Vou ter que fazer ainda essa divisãozinha aqui depois. Vou deixar aqui, depois a gente faz essa divisão. Eu vou fazer a outra continha, 1/3 vezes, vou colocar aqui, 1/3 de 48. 1/3 de 48 é o quê? É 1/3 vezes o 48. Eu lembro aqui embaixo desse 48 tem o quê? Tem um 1. Aí eu vou fazer a multiplicaçãozinha de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vez 48, 48. 1 vez 1, 3 vezes 1, vai dar 3. 48, 3. Agora, essa divisão aqui, 144 por 5, vai ser exata essa divisão? Não, sim, não. Não, né? Mas eu vou ter que fazer ela, independente de ser exata ou não, vou ter que fazer. Vou fazer aqui no continho. Dividido por 5. Pronto. Aí não consigo começar a divisão pelo 1, então vou começar pelo 14. Quantos 5 cabem no 14? Cabem 2. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4. Faço o que agora? Abaixo 4, tá? Aí recomeça um ciclo, né? Quantos 5 cabem no 44? 44. Cabem 8, exatamente. Cabem 8. 8 vezes o 5, 40. 44 menos 40 vai dar 4. Tá? Aí faço o que agora? Não tem mais númerozinho para descer. Vou fazer o quê? Colocar uma vírgula aqui e colocar um 0 aqui. Agora sim. Quantos 5 cabem no 40? Cabe 8. 8. Na verdade, tem uma coisinha errada aqui. Não é para dar dízima. Dízima periódica. Deixa eu voltar aqui. Alguma coisinha errada. Deu 4. Desceu. Ah, não, vai dar certo. Sei que ia dar uma coisa errada aqui, mas não vai não. Aqui apareceu um 40 aqui, eu pensei que ia ficar uma dízima periódica. Agora, quantos 5 cabem no 40? Já coloquei 8, 8 vezes 5, 40. Aí aqui acaba a continha, né? Aqui já acaba a continha. 40 menos 40, 0. Resultado, então, 28,8. 28,8 é o quê? O que é isso aqui?
É o ponto na reta, no plano cartesiano onde eles se encontram. Não, calma lá. 28,8 é o quê? É o trajeto do Pedro. Pronto, é a distância percorrida pelo Pedro, tá? Pois é, pô, o ponto na reta. 28,8 é a distância percorrida pelo Pedro. 28,8 quilômetros, tá? Aí, a gente vai atrás do que agora? Atrás da distância percorrida pelo irmão dele, pelo Paulo. Basta eu fazer essa divisãozinha aqui, essa divisão ela vai ser exata. Vai, Aline, acho que vai. Vai ser exata? A soma dos algoritmos vai dar 12. 12 divisível por 3. Pronto. Então é exata a divisão, né? Com isso a gente até já conseguiria dizer, ó, que o resultado só pode ser o quê? 12,8. Vai ser isso mesmo. Por que eu já posso dizer que é 12,8? Porque se o resultado dessa divisão é um número exato, quando eu tiro um número, esse número aqui que tem uma partezinha decimal, e eu tiro uma parte inteira dele, a parte decimal continua sendo 8. Não vai deixar de ser 8 a parte decimal, tem que continuar sendo 8. Eu só estou tirando uma parte inteira. Entendeu essa conclusão? Esse raciocínio aí tá muito à frente do nosso, eu acho. Bora dividir, depois a gente vai entender lá isso. Aqui, ó, 48, eu vou fazer assim essa divisão. Eu vou colocar 30 mais 18. Agora eu vou dividir aqui, ó. 30 por 3 dá 10. 18 por 3 dá 6. 10 mais 6, 16, tá? Então, ó, 16 quilômetros foi a distância percorrida por quem? Por Paulo, tá? Por Paulo. Agora eu vou fazer o quê? Vou subtrair a distância deles, porque o que a questão quer? Qual era a distância entre eles nesse momento? Então, o Taylor está falando de reta aí, né? Eu posso imaginar aqui o percurso, tá? Aqui, ó, é 16 quilômetros. Aqui está o Paulo, tá? E aqui é 28,8 quilômetros. Aqui está o Pedro. Aí eu quero saber o quê? Eu quero saber a distância entre eles. Como é que eu vou descobrir a distância entre eles? Basta pegar o 28,8 e tirar, ó, 16. Aí tá aqui o que eu estava falando, ó. Como eu estou subtraindo um número que só tem parte inteira, né, ele não tem parte decimal, quando eu subtraio, eu vou tirar só da parte inteira e a parte decimal continua sendo a que já era antes, o 8, né? Então aqui o 0,8. 8 menos 6, 2. 2 menos 1, 1. Resultado, tá? Resultado 12,8 é o que a gente imaginava desde o princípio. Verdade, eu já imaginava desde antes. Eu não consigo ver o futuro, não, já. Tem joguinho. Eu fiquei com a cabeça muito cansada. Mas eu me perdi. De onde foi que surgiu esse 30? O 30, deixa eu explicar isso aqui. Eu tinha uma divisãozinha para fazer, né? Que era 48 por 3. Aí eu não quis pegar e montar uma divisãozinha aqui para fazer mesmo, como a gente normalmente faz, né? Então usei uma estratégia, que é o que? Eu pegar o meu 48,
como eu já sei que eu consigo dividir 48 por 3, já sei por quê. Porque o 48 é divisível por 3, né? Basta eu somar 4 mais 8 e vejo que dá 12. Se deu 12, que é divisível por 3, então 48 também é divisível por 3. Aí, como eu já sei disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever o 48 como sendo 30 mais 18. 30 mais 18 dá 48. Só que por que eu fiz isso? Porque agora eu posso dividir 30 por 3 e 18 por 3. Posso separar isso daqui, ó. 30 por 3 mais 18 por 3. Essa etapa aqui ela foi suprimida lá, né? A gente não realizou ela. Aí 30 por 3 dá 10. Mais 18 por 3 dá 6. Oi? Que é, Dan? Falando que é o mesmo denominador, por isso que tá fazendo. Isso. É uma estratégia. A gente pode. É interessante, né? A gente criar, encontrar estratégias para fazer algumas continhas. Às vezes tem continhas que, se a gente bater muito cabeça, a gente se cansa mentalmente. Então a gente precisa encontrar atalhos para chegar a alguns resultados. Isso facilita. Ó, tipo, um atalho que às vezes a gente vê muito por aí é esse aqui, ó. Se eu quero, por exemplo, fazer essa divisãozinha aqui, divisão por 5. Sempre que eu tiver uma divisão por 5, a estratégia que eu tenho é multiplicar o número por 2, em cima e embaixo por 2. Aí o número lá de cima vai virar o quê? Vai ser o quê? Deixa eu colocar um outro número bem aqui, para ficar mais tranquilo. 123 vezes 2 vai dar 246. 5 vezes 2 vai dar 10. Aí tu lembra da divisão por 10? 246 por 10, basta mandar com a vírgula. O resultado é 24,6. Tá? Resultado da divisão por 5. Aí são estratégias que a gente vai criando e vai adotando para que a gente realize algumas continhas sem ter tanto trabalho, sem bater tanta cabeça. Aí parece que é bruxaria, né? Às vezes a gente vê o cara fazendo assim, parece que é bruxaria, parece que o cara... Mas não. É só matemática. Eu lembrei agora de uma brincadeirazinha, né? Eu lembro, acho que eu tava na sétima série, na oitava série. Aí o cara fazia uma brincadeirazinha. Pensa no número. Agora multiplica por tanto. Divide por tanto. Soma tanto. Subtrai tanto. Aí o cara fala, sobrou tanto. Aí hoje em dia o cara, depois que entende, né, a lógica, a matemática por trás disso, é uma coisa tão boba assim, parece. Mas naquele tempo assim parecia algo, era algo extremamente extraordinário. A gente fica, caramba, mas como? Não é possível. Era só uma matemáticazinha, multiplica, depois tu tira a mesma quantidade, depois tu soma uma quantidade, soma a mesma quantidade, aí tu vê. Mas esse é o preço Do do conhecimento. conhecimento, né? A gente, algumas coisas perdem o brilho. Qual foi a moeda de troca, já? Tudo que eu tinha. Mas tu não tinha nada, porra.
Agora te pegaram na mentira. Bora lá, bora para a próxima. Carlos comprou uma barra de chocolate e comeu 3/5 dela, deixando o restante para sua irmã Mariana. Mariana comeu 2/3 do que foi deixado para ela. Qual a fração da barra restou após isso? Tá. Bora ver se a gente consegue usar a mesma estratégia que a gente usou para resolver outra questãozinha lá. Vou primeiro dividir essa barrinha aqui em 5 partes. Tá? Está dizendo aqui que o Carlos comprou uma barra de chocolate e comeu 3/5. Então, tá aqui a parte que o Carlos comeu. 3/5. Sobrou para a irmã dele menos da metade, né? Sobrou o que para a irmã dele? 2 partes de 5. 2/5. Tá? Deixando para sua irmã, Mariana. Mariana comeu 2/3 do que foi deixado para ela. Então, disso aqui que foi deixado para ela, ela comeu 2/3. Aí eu vou precisar dividir o que sobrou aqui em 3 partes, para que ela consuma 2 partes das 3 partes, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dividir aqui assim. 1, 2. Está aqui dividido, então, em 3 partes. Ela consumiu quantas partes? Consumiu 2. Consumiu essa. Tá? Aí eu quero saber qual foi a fração da barra que restou após isso. Eu quero saber isso daqui que sobrou, essas 2 partezinhas que sobraram, representam quanto do total? Eu vou precisar dividir a minha barra em partes iguais, né? Então, vou precisar continuar essa divisão aqui, ó. Aí, agora eu consigo, então, determinar facilmente qual foi a quantidade que ela consumiu. Basta eu ver aqui, ó, qual é a total. 1, 2, 3. Posso até usar essa contagem, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, 3. Então, o total de quadradinhos em que a barra está dividida é 15. E o que foi que sobrou? Só 2. Então, o resultado, 2/15. Tá? 2/15. Resposta, letra B. Tá? Há uma outra forma, que eu sei que vocês não vão gostar de fazer essa continha, mas é assim. Tá? A gente precisa ver, gostando ou não. Bom, Carlos consumiu quanto dessa barrinha? Consumiu 3/5. Então, se ele consumiu 3/5, sobrou quanto da barrinha? 2/5. 2/5. Muito bem. Desses 2/5, a menina consumiu 2/3. Tá? Ela consumiu 2/3, então sobrou quanto dessa parte que ela comeu? 2. Caiu, hein? Tem alguém conectado aí? Hã? É 1/3? 1/3, né? Dessa parte que ela consumiu, do que sobrou, ela consumiu
2/3. Se ela consumiu 2/3, sobrou então 1/3 do que tinha lá para ela. Então, vou pegar o 2/3, que foi o que sobrou primeiro, 2/5, que foi o que sobrou primeiro, e multiplicar por 1/3, que foi o que sobrou depois que ela consumiu. Aí faço a multiplicaçãozinha de fração, numerador com numerador, 2, denominador com denominador, 15. Resultado, 2 quinzeavos. Os mesmos 2 quinzeavos que a gente encontrou aqui. Foi aqui porque eu estava resolvendo não com os restos, mas com os comidos. Pronto. Aí. E daria certo. Bastaria a gente fazer o seguinte. Daria certo também. Poderia fazer o seguinte. Ele comeu 2/3, né? Mas aí tem que ver, aqui ainda tem que considerar o que sobrou. Sobrou 2/5. Desses 2/5, ela consumiu 2/3. Tá, 2/3. Bora ver se vai dar certo. Parece que não. Em cima já vai dar 4, né? Mas aí tem que fazer 4 quinzeavos. Acho que é porque é isso aqui, ó. Tem que pegar o 3/5 que ele comeu e escrever com denominador 15. Com denominador 15, isso daqui vai ficar então 15, 9. Aí a gente vai ter que fazer essa continha aqui, ó. O menino comeu 9 de 15 partes. Aí depois ela comeu 4 de 15 partes. Quanto é que sobrou então? 9 mais 4 vai dar 13. Sobrou 2 partes de 15. De 15. Tá? São vários caminhos, né? Vários caminhos para a gente chegar ao mesmo resultado. É aquela questão que a gente falou outro dia aí. E é interessante, às vezes a gente vê caminhos diferentes, porque sempre vai ter um que vai se dar muito melhor com um caminho e outro vai se dar mais bem com outro caminho. Tá? Vamos para a próxima. Uma confeiteira precisa dividir 7,5 kg de farinhas em pacotes de 3/4. Eu acho que isso daqui a gente já fez, né? Ah, não. Não fez, não. Eu mandei no grupo lá, Estafa. Mandei lá. Olha aí. Vamos resolver essa aqui, então. Uma confeiteira precisa dividir 7,5 kg de farinha em pacotes de 3/4 de quilograma. Quantos pacotes completos ela precisará formar? E aí, alguma ideia? Se
Bora, Zequinha, tá com medo? Fala aí, moleque. Zé quem tá viciado, hein? Todo dia eu erro aqui, pô. Pessoal, ninguém me zoa, pelo menos. Mano, Então, pode ficar à vontade aí. eu ia tentar fazer aqui, né, tipo, dividir, né, Mano, deixa aí, mano, vou botar minha resposta aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero pacotes, ó. Posso Quero... falar o que eu pensei? Fala aí. Eu Escrevi penso errado que aqui. a gente tem que descobrir primeiro a unidade, né, que vai dar dessa divisão aí, tipo, 3 quartos de 70. É 7,5 ou é 75 isso aí? 7,5. 7,5. Aí depois a gente vai ter que encontrar o múltiplo que o resultado é 7,5. Entendeu? Tipo, vai descobrir quanto é uma unidade, 3 quartos de 7,5 vai ser uma unidade, e depois vai ter que multiplicar pela quantidade que vai dar 7,5 dessa unidade. Pronto. Tá aí. Uma ideia. Uma ideia. Vamos lá, a gente vai chegar aí, então. Ó, aqui tá falando de 3 quartos, os pacotes, né, eles comportam 3 quartos de quilo, tá? Então, poderia pensar assim, eu tenho 3 quartos de quilo, mais 3 quartos de quilo, só para a gente entender o problema. Mais 3 quartos de quilo, mais 3 quartos de quilo, tá? Você pega aqui, ó, 3 quartos, mais 3 quartos, mais 3 quartos, mais 3 quartos. Isso aqui tá dando quanto já? É só multiplicar em cima, ou só somar em cima, na verdade, e manter Isso. o denominador. Exatamente, é uma soma de fração, né? Com denominadores iguais. Mantém aqui o denominador 4. Soma os numeradores 3, mais 3, mais 3, mais 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3, isso daqui está dando quanto? 12. 12 por 4 está dando 3. 3 o quê? Quilos. Significa o quê? E se eu usar 1, 2, 3, 4 pacotinhos, eu já consegui, ó, guardar, comportar 3 quilogramas, tá? Beleza? Aí eu preciso ainda comportar o quê? Mais 3,5 kg. Para mais 3 quilogramas, eu vou precisar de quantos pacotes? 4 pacotes. Mais 4 pacotes. Então já tinha lá 4 pacotes, mais 4 pacotes. Nesses 4 pacotes eu guardei 3 quilogramas. Nesses outros 4 eu guardei mais 3 quilogramas, tá? Ou seja, já tenho aqui um total de 6 quilos. 6 quilogramas. Usando quantos pacotes? 8 Usando pacotes. 8 pacotes. Tá? Aí, para me completar os 7,5 kg, eu preciso ainda de mais quantos? Ainda faltam mais quantos quilos?
Falta 1,5 kg, né? 1,5 kg. 1,5 kg. E esse 1,5 kg, 1,5 kg é metade de 3 kg. Tá? Se para 3 kg eu estou usando 4 pacotinhos, para metade de 3 kg eu vou usar quantos pacotinhos? 2 pacotinhos, tá? Ou seja, eu vou precisar de 8 pacotinhos mais 2 pacotinhos. Total, 10 pacotinhos. Tá? Então, essa solução que a gente fez aqui não foi uma solução que tem um caminho bonitinho para se chegar na solução, né? A solução é interessante, mas não tem o caminho certinho, não tem como te explicar isso daqui mostrando o caminho, ó. Tu vai fazer isso, isso e isso. Uma sequência lógica que a gente foi encontrando. Uma sequência de informações e as informações foram umas servindo como informação para chegar a outras conclusões. Tá? Então a gente foi montando a nossa lógica para resolver a questão. Tá? E isso às vezes é possível. Aí uma outra forma, né? Normalmente eu leio uma questão dessa, eu vou pensar em resolver ela dessa forma, que veio na minha cabeça inicialmente. Eu tenho uma quantidade, eu tenho um recipiente que ele comporta 3/4 de quilos. Aí eu vou precisar, então, de uma quantidade X de recipientes que comportam 3/4 de quilo. Quando eu pego essa quantidade X de recipientes que comportam 3/4 de quilo, eu pego, então, uma quantidade X desses recipientes que comportam 3/4 de quilo, eu sei que isso vai me dar, então, 3,5 kg. É dessa forma que normalmente eu penso numa questão dessa para resolver. Aí aqui eu vou ter que fazer o quê? Uma manipulaçãozinha algébrica. Vou ter que pegar esse 4 inicialmente aqui, ó, passar para o outro lado multiplicando. Tá? Passar aqui para o outro lado multiplicando. Aí isso daqui vai ser o quê? X vezes 3 é igual a 7,5 vezes 4. Aí eu vou ter que fazer essa multiplicaçãozinha aqui. 7 vezes 4 vai dar 28. 28 mais 4 vezes meio vai dar 2. 28 mais 2, 30. Então, x vezes 3 é igual a 30. Agora eu vou só pegar esse 3 que está multiplicando x e passar para o outro lado, dividindo. Tá? Então, x é igual ao 30 dividido por 3. X é igual a 10. Aqui meu 10. 10 o quê? 10 pacotinhos. Eu vou precisar. Tá? Então, o que é interessante disso daqui? Ó? Que o habitual, normal, comum, é resolver uma questão dessa aqui dessa forma. Esse é o comum. Tá? Mas tem questões que eu vou conseguir uma estratégia para chegar na solução. Às vezes só preciso pensar um pouquinho nela para achar uma solução, um caminho diferente do caminho comum. Foi o que a gente fez aqui, mexer em um caminho diferente para chegar na solução do problema. Tá? E às vezes vale a pena a gente procurar um caminho diferente para resolver a questão. Certo?
Bora para a próxima aqui. Só falta essas duas, a gente termina. No ano 2024, o número de servidores de determinado setor de uma Câmara Municipal representava 4/5 do número de servidores desse setor no ano de 2025. Para atingir o total de servidores em 2025, foram contratados 15 servidores. Quantos servidores haviam no setor no ano 2024? Aí essa daqui já engrossou o caldo, como a galera diz. Aqui já tá mais nada. Agora eu me assombrei agora, mano. É o quê? Agora eu me assombrei. Agora, mais nada demais. Bora só reler o problema, né, e entender direitinho o que tá falando aqui. No ano 2024, o número de servidores de determinado setor de uma Câmara Municipal representava 3/5 do número de servidores desse setor no ano de 2025. Então aqui está falando de 2 anos, 2024 e 2025. Tá? Aí tá falando o quê? Que no ano de 2024, servidores de determinado setor na Câmara Municipal representavam 4/5 do número de servidores desse setor no ano de 2015. Então, aqui em 2015 tinha uma quantidade X de servidores, que eu não sei quanto é, e aqui em 2024 a quantidade de servidores é 4/5. 4/5 o quê? Dessa X, né? Exatamente, dessa quantidade X que tem no ano 2025. Tá? Aí, para atingir o total de servidores em 2025, foram contratados 15 servidores. Quantos servidores haviam no setor no ano de 2024? Já, José? Aguenta mais um pedaço aí, vai acabar. Aí aqui a gente consegue resolver essa questãozinha aí, montando uma equação. Mas também a gente consegue resolver ela de outra forma. Igual a outra questão que a gente viu ainda há pouco, né? Então, bora ver como é que ficaria isso daqui. 4/5 de x é o quê? É 4/5 vezes esse valor x, tá? Aí tá falando o quê? Que para atingir essa quantidade x, foi feito o quê? Foi somado, foi acrescentado mais 15 pessoas a esse grupo. A essa quantidade que já tinha em 2024. Ó, 4/5 de x era o que tinha em 2024. Aí chegaram mais 15 pessoas. Isso deu quanto? Deu x. Aí eu resolvendo essa equaçãozinha, eu chego no meu resultado. Mas essa questão aqui talvez seja melhor resolver de uma outra forma. Eu resolvendo a equação aqui, eu chegarei ao resultado. Bora resolver ela então. Já que vocês insistem, a gente resolve. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar toda a equação aqui por 5. Só me acompanhe, não te preocupa. Não te desespere, não fique com medo. Só me acompanhe. Vou multiplicar toda a equação, tá? Por 5.
Multiplicando toda a equação por 5, eu faço aqui o que a gente chama de distributivo. Ó. Esse 5 multiplica 4 quintos, multiplico 15 e multiplico x. 5 vezes 4 quintos, eu vou cortar o 5, vou colocar para cá. 5 vezes 4 quintos, 5 vezes 4 quintos, vezes x. Mais 5 vezes 15. Isso aqui é igual a 5 vezes o x. Eu posso cortar o 5 com 5. Vai sobrar só 4x mais 5 vezes 15. Isso daqui vai dar 50 mais 25. 75. Isso é igual a 5x. Fazer o que agora? Pegar o 4x e passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Vai ficar então 75 igual a 5x menos 4x. 5x é igual a 1x. Ou seja, eu descubro que o valor x que eu queria saber é igual a 75. 75 o quê? Pessoas. Que 75 pessoas é essa? A Leila está perguntando por que por 5. Porque eu queria sumir com esse denominador aqui da fração. Queria acabar com essa fração, fazer com que ela sumisse. Aí, para me sumir com essa fração, eu tenho que multiplicar pelo mesmo denominador. O denominador é 5, vou multiplicar toda a equação por 5. Aí, tanto que depois eu fiz o que aqui, ó? Cortei. Quando eu corto, some o denominador e vira, fica tudo bonitinho, sem fração. Tá? Mas aí, qual outro caminho, então, que eu poderia usar para resolver essa questão? Não tem... Não seria tão difícil resolver ela de uma outra forma, tá? Que outra forma? Essa aqui. Tá dizendo lá para ti que em 2024 a quantidade de funcionários era 4/5 do que teria em 2025, tá? Mas como foi que a gente chegou nessa quantidade que tem em 2025? A gente pegou a quantidade que tinha em 2024 e somou mais 15 funcionários, tá? A quantidade que tem em 2024 e somou mais 15 funcionários. Aí o que eu percebo aqui olhando para as frações? Ó? Em 2024, o que tinha era 4/5 do que tem em 2025. Então, esses 15 funcionários que chegaram, que entraram, esses 15 funcionários que entraram representam 1/5 do que tem em 2025. Tá? Ó, esses 15 funcionários que entraram representam o quê? 1/5 do que tem em 2025. Pronto, aí já acabou, né? Porque se 15 funcionários é 1/5, tu quer saber quantos são ao total, tu vai pegar 1/5, mais 1/5, mais 1/5, mais 1/5, mais 1/5. O que é 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5? É 15, mais 15, mais 15,
mais 15, mais 15. Tá? E tu chega à conclusão, então, que a quantidade é o quê? 75 pessoas. Tá? Aí o grande problema dessas soluções aqui é que elas são caminhos assim que ficam muito claros ou que a gente consegue encontrar a lógica na nossa cabeça, mas para escrever, para esboçar isso, às vezes é difícil. Mas para resolver a questão, se eu conseguir encontrar a lógica e cheguei no resultado, pronto, é suficiente. Agora, para explicar aqui para a aula, né, aí já é outra questão. Mas para resolver, basta que a lógica esteja correta. Certo? Belezinha, moleque. Embora encerrar com essa outra aqui. Pedro usou 5/6 de uma lata de tinta para pintar alguns cômodos de sua casa, metade do restante para pintar o corredor. Qual é a fração da lata que ele usará para pintar o corredor? Pedro usou 5/6 de uma lata de tinta para pintar alguns cômodos de sua casa. E metade do restante para pintar o corredor. Qual a fração da lata que ele usará para pintar o corredor? E aí, será que já dá para fazer essa questãozinha aqui? Já se garante? Então resolve aí. Diz aí quanto dá. É um 12avos ou eu viajei? Já é o resultado, já? Hum? Na minha cabeça. E aí, alguém mais? Eu peguei metade de 1/6 e já. Pronto. Isso aí. Se ele usou 5/6, sobrou 1/6. Desse 1/6, ele vai usar metade. Então, vou multiplicar aqui por 1/2. 1/6 vezes 1/2 vai dar 1/12. O que é 1/12? É o restante que ele usará para pintar o corredor. É a fração da lata que ele usou para pintar o corredor. Né? Um dozeavos é a fração da lata que foi utilizado para pintar o corredor. Talvez aqui fosse mais interessante perguntar quanto de tinta sobrou. Né? E se a pergunta fosse essa? A resposta aqui está correta. Né? Quanto de tinta sobrou? 11 12avos. Não. Essa partezinha aqui foi a fração que ele usou só para o corredor. O corredor. Hum.
Ó, 1/6 foi o que sobrou, né? Desse 1/6 ele usou metade. Então sobrou o quê? A outra metade. Desse 1/6. Ou seja, 1/12. 1/12. Tá? Uma outra forma da gente ver isso aqui também é assim, ó. Ele consumiu inicialmente 5/6. Esses 5/6 é 10/12, né? Essa foi a primeira parte consumida, ó. Aí ele consumiu 10/12, depois consumiu mais 1/12 para pintar corredor. Aqui então ele já usou 11/12. Foi a quantidade consumida, tá? 11/12. Então sobrou 1/12. 1/12 é tanta a quantidade que ele usou para pintar o corredor, quanto a quantidade que sobrou no final. Beleza? Então é isso, galerinha, por hoje. É só. Eu tava aqui, eu vou pegar o Tais aqui já, mano. Comida da vovó. É, cara, dá uma pausa, moleque, dá uma pausa. Tá? Então é isso, valeu, galerinha. Hoje o pessoal tá meio, não sei se é a chuva, né? A chuva deixa o cara meio cansado, aí o cara não quer só ficar deitado, aí o cara fica igual naquele meme lá, não sei se eu vou na mamãe hoje. Só debaixo do edredom. Tô caretão aqui no setor. Tu já viu esse? Não. O que eu vejo é daquele cara, não sei se eu vou na mamãe hoje. Tá muito frio. Tchau, Stephanie. Boa noite. Tchau, tchau, Lili. Tchau, tchau. Valeu, galera. Por hoje é Valeu, só. valeu, tio Jota. Semana que vem. Cadê o cabeçudo Gessezinho? Dormindo já. Tá dormindo? É, gominho de interior é diferente. Dorme na cagada dos pintos. Valeu, molecão.